Olá, nono A, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência às nossas aulas? A gente está vendo o artigo de opinião e vamos continuar vendo. Eu acho um gênero muito importante para a gente depois treinar com muito mais facilidade os textos de Enem, né? Que a gente vai começar a dar esse pitaco inicial depois do segundo semestre, tá? E se Deus quiser, no Colégio Arnaldo. Eu pedi autorização para um aluno que fez a proposta de redação sobre a violência nas escolas da plataforma Redação Nota 1000. É o Bernardo Luca. Ele teve uma das notas mais altas de todos, ele tirou 80 pontos e 100. Parabéns, Bernardo Luca, arrasou! E eu pedi autorização para ele para expor para vocês, como objeto de estudo da aula, a análise do texto dele, tá? E é bom pra gente entender como é que o corretor avalia um artigo de opinião ou um outro texto que não seja padrão Enem. Como você sabe, quando a gente começar a treinar padrão Enem lá pra frente, o texto vai valer 1000 pontos, tá? E depois a gente vai ver como é que é essa divisão de pontuação. Mas para o artigo de opinião vale 100. E os 100 pontos é dividido em três quesitos. Tá aí na lateral aí da tela. Respeita a proposta, gênero e tema, vale 35 pontos. Se o aluno cumpriu ao gênero proposto, se ele abordou realmente o tema e fez a proposta de forma adequada, tá? O segundo ponto é o trato da língua, é sobre língua portuguesa. Então, é como faz-se o registro escrito do padrão culto da língua nesse texto, tá? São 30 pontos. Progressão, coesão e coerência, que é o terceiro item de análise, vale 35. E esse ponto trabalha com progressão de argumentação, como o aluno vai argumentando para sustentar o seu posicionamento crítico, já mencionado na introdução, como ele faz essa junção, essa união, esse compilamento dos argumentos num texto inteiro, que é a coesão, usando os elementos coesivos adequados, né, como os articuladores, as conjunções, as locuções conjuntivas, estabelecendo, portanto, a coerência, que é a unificação do sentido, ok? Bom, o texto dele foi feito em 4 parágrafos, ele fez um parágrafo introdutório, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão, tá? Nós vamos analisar por partes esse texto para ver como ele estruturou e como é a avaliação de um corretor da redação Nota 1000, tá? Nesse caso foi uma corretora, não é a mesma corretora para todos, tá, gente? Porque é distributivo, então pode ser que seja a mesma de vocês ou uma outra pessoa. Essa é a Flávia Fernandes Mota, tá? Que, inclusive, super coerente a análise dela. Eu vou colocar para vocês aqui do lado as partes do texto para a gente ler, tá? A violência nas escolas é uma questão social ou policial? A violência está presente no nosso mundo, isso é um fato. Nas escolas isso não é diferente. Todos os dias algum aluno ou funcionário da rede de ensino é agredido. Seja sendo agressão do aluno com o aluno, o bullying, ou aluno com funcionário ou funcionário com aluno. Para vivermos em sociedade, criamos regras que devem ser seguidas e quando são quebradas, devem haver punições. O mesmo se aplica nas escolas. Devem existir regras e quando quebradas, o aluno ou funcionário sofrerá as consequências. Quando uma regra é quebrada e pode ser resolvida como se resolveria se estivessem fora no ambiente escolar. A vítima tem o direito sim de envolver a polícia, fazendo com que as punições sejam severas. Mesmo que envolva a polícia, eu não concordo que possa haver uma intervenção militar em todas as escolas para proteger a todos. Seria uma forma dos militares assumirem o controle em troca de proteção, através da opressão e etc. A opressão não é a forma correta de se educar alguém. Nós sabemos disso. E junto com a opressão, vem a perda da liberdade de expressão, pois os alunos não teriam coragem de se expressar na frente de quem os oprime. A opressão seria um regresso na história do nosso país, depois da recente ditadura que vivemos.
A solução para evitar ou eliminar qualquer possível agressão nas redes de ensino seria exatamente a conscientização das consequências dos atos e acompanhamento de um psicólogo para se trabalhar autocontrole e autoconhecimento, tá? Agora nós vamos analisar o texto por partes. Antes de analisar, quero mostrar para vocês o quadro geral de análise de forma imagética, né? Com carinhas, bem lúdico, mas é muito fácil de ver e entender o recado. Os pontos que ele precisa melhorar e os pontos que são bem positivos na redação dele, ok? Então vamos lá. Primeiro, na introdução, claro, vem um título, né? A violência nas escolas é uma questão social ou policial. Ele joga uma pergunta e essa pergunta não pode ficar no ar. Ele vai ter que responder. Tem que aparecer essa resposta, que é a posição dele na conclusão e, é claro, durante todo o texto de forma indireta com argumentos, ok? Aí vem, a violência está presente no nosso mundo, isso é um fato, nas escolas isso não é diferente. Ele começa do macro, falando que a violência é geral no mundo, e como na escola também não é diferente. E essa escola faz parte de uma parte desse mundo. Então ele funila, ele começa do macro e vai para o micro. Então vou trabalhar esse funilamento que eu fiz do geral, ok? Tem uma marcação aí 1, vocês podem perceber que ela não foi, depois mais para frente vocês vão ver isso, ela não foi mencionada tanto na 1, na 2 e na 3, porque ela é uma marcação de parágrafo, faltou o recuo de parágrafo, né? Provavelmente não tirou esse ponto, não marcou esse 1, que é o parágrafo, porque como foi na versão digitada, o texto foi em forma de texto jornalístico. O texto jornalístico não tem marcação de parágrafo, aquele recuo, né? Ele é feito em caixas, e essas caixas representam os parágrafos, como está aqui esteticamente o texto dele. Então, na forma digitada, isso é possível. Essa marcação é só para lembrar que existe o recuo do parágrafo, que não impede de vocês, mesmo digitando, de fazer essa marcação de parágrafo, tá? Lembrando que manuscritamente, para quem fez, claro que tem que alinhar o texto à margem, né? Fazer de uma forma proporcional nas duas margens e marcar o parágrafo com recuo adequado. E alinhar esse parágrafo. Toda vez que marcar parágrafo, é na mesma linha imaginária, tá? Na vertical. Então, não houve pontuação negativa para essa marcação de bandeirinha em 1, tá? Bom, o aluno coloca depois um fato, né? Todos os dias algum aluno funcionário da rede de ensino é agredido. Esse fato é pautado no texto motivador que ele leu, que dá embasamento para ele falar isso com propriedade, e também como reforço o vídeo que eu indiquei, certinho? Só que depois, a intenção dele é falar que, seja qualquer natureza da agressão, em forma de bullying, que é uma brincadeira que não é brincadeira entre colegas, e uma agressão clara e nítida, que é entre funcionário e aluno, e também vice-versa, aluno e funcionário. A intenção dele foi essa, né? Só que na forma que foi colocada, cometeu-se o erro da repetição. A repetição, gente, é um ponto muito negativo na redação, que atrapalha a coesão e a coerência, né? Então, a indicação aqui da professora como sugestão é para evitar a mesma palavra, né, repetir, em trechos muito próximos da redação, pois esse hábito pode prejudicar a coesão do seu texto, tá? Então, ele poderia colocar desta forma, nesses 3 quesitos, né, o bullying, que é colega com colega, professor ou funcionário com aluno e vice-versa, de um outro jeito, sem ficar repetindo aluno, funcionário, aluno, aluno. Pra vocês terem ideia, nas 2 últimas linhas, tem 1, 2, 3, 4 vezes escrita a palavra aluno. Aí não tem jeito. A ideia está correta, mas a forma que foi colocada cometeu-se o desvio da repetição, ok? Então, durante o desenvolvimento, ele vai ter que mostrar argumentos convincentes que tudo é agressão, qualquer natureza que seja, né? E se ela é uma questão social ou policial. Para vivermos em sociedade, criamos regras que devem ser seguidas e quando são quebradas, devem haver punições. Ele colocou um fato, certo?
E a estratégia de colocar esse fato é envolver a primeira pessoa do plural, ou seja, ele está falando que ele vive em sociedade e que ele recebe punição, que ele tem que criar a regra que deve ser seguida, e as outras pessoas que estão assistindo ou vendo, imagina um artigo de opinião em áudio, tá? Teria que compactuar com a mesma ideia, porque tá chamando a pessoa pro discurso, né? Vem comigo, é nós, não é só eu, tá? Então, uma estratégia de persuasão é envolver o outro no seu discurso. Mesmo se aplica nas escolas, devem existir regras e, quando quebradas, o aluno ou funcionário sofrerá as consequências. Aqui tem uma bandeirinha 4, que é a questão da repetição, novamente. Tá vendo quebradas anterior aí? Na linha anterior tem quando são quebradas, aí vem de novo, quando quebradas, tá? Então, a ideia está correta, mas a forma que se colocou cometeu-se o desvio da repetição. O aluno ou funcionário sofrerá as consequências. Quando uma regra é quebrada, vem quebrada de novo. Não foi marcada a bandeirinha, mas eu, se estivesse corrigindo, iria marcar novamente. E pode ser resolvida como se resolveria se estivessem fora do ambiente escolar. Ou seja, não é porque é escola que tem que ter um ambiente privilegiado de punição. A escola, segundo ele quer dizer isso, que é uma representatividade social, é uma instituição social e ela tem que se organizar da mesma forma do que fora dos muros da escola, né? Então, todos devem responder pelos atos, seja dentro da escola ou fora, tá?